Oi, gente! Aqui é Helena Venturini no canal Saiba Mais. Hoje eu tô meio borocochô, porque é cedo ainda. Aliás, eu não gosto de acordar cedo. Mentira quem diz que pessoa de idade gosta de acordar cedo. Põe tudo os velhinhos pra acordar cedo. 7 horas da manhã tá nas filas, abre banco só pra velhinho. Vai abrir para eleição para velhinho 7 horas da manhã, até às 10. Olha só que sacrifício. Não é porque velho tem que acordar cedo, gente. Eu não gosto de acordar cedo, mas acordo quando precisa. Então, a Helena aqui, do Saiba Mais, está fazendo umas entrevistas, uns bate-papos com mulheres na política. Mulheres na política são conquistas. As mulheres estão à frente aí, batalhando por seu espaço. Já estou fazendo monólogo. Adoro um monólogo. Olá, 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 gente! Aqui é Helena Venturini do Saiba Mais. E estamos incursionando pelo mundo feminino na política. E na política de Marília. E hoje estaremos conversando com uma candidata a vereadora, a Lu Santos. Vamos conversar com ela, fazer um bate-papo bem gostoso e saber mais sobre ela. Olá, sou Helena Venturini, esse é o canal Saiba Mais do YouTube. Então você curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, que é pra gente saber o que você tá pensando, o que você tá achando, dá sugestões pra gente. E hoje a gente está seguindo a série Mulheres na Política. Então eu vou contar só uma pequenina história para vocês da mulher quando ela ingressa na política como vereadora, porque hoje vocês vão saber mais sobre uma candidata a vereadora de Marília. Bom, ela se chama Maria Felizarda Paiva, é a Neném Paiva que em 1935, 35, no interior do estado do Espírito Santo, Muriqui precisamente, consegue ganhar as eleições para vereadora. A Neném Paiva era professora de música no grupo escolar da cidade e também dava aulas de piano na casa dela. Era uma senhora filha de fazendeiros, portanto bem abastada, de família abastada, né, e que consegue ser vereadora. Só que ela consegue ficar no mandato por 1 ano e meio somente. Por quê? Porque em 37, o que acontece? Getúlio Vargas entra com o Estado Novo e suspende todos os partidos políticos, suspende toda e qualquer manifestação civil e concentra o poder no Executivo Nacional. Então, Neném Paiva aí termina o seu trabalho como vereadora, mas foi a primeira mulher. E não se esqueça que a mulher no Brasil começa a votar em 1932. E também, além do voto, ela pode candidatar-se para a política, tá? Então, hoje a nossa conversa é com a Lu Santos, né, que é candidata a vereadora. Tudo bem, Lu? Tudo bem a todos e a todas e a todas. Sou a Lu Santos, prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo gostoso. Prazer é nosso. Nessa manhã, nessa natureza aqui, na comunidade onde eu morei há mais de 20 anos, aqui no Jardim Bandeirantes. Para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje. Então, Lu, o canal Saiba Mais quer saber mais de você. Quer saber como foi a sua infância, que você disse que é daqui do Jardim Bandeirantes, que condições você nasceu, você parece muito jovem, né? Então, como foi a infância, escola que estudou, dá uma geral para as pessoas conhecerem e o Saiba Mais saber mais. Perfeito. Bom, eu vim sempre estudei em escola pública, sempre morei em comunidade, sou filha de pedreiro, né, empregada doméstica. Hoje, com muita luta, minha mãe passou no concurso público, né, na Prefeitura de Marília, mas ela retomou os estudos após os 40 anos de idade, conseguiu concluir o ensino médio e ela sempre foi uma incentivadora para mim a estudar. Então,
Eu estudei aqui no Amori Pacheco, depois fui para Horacina, e lá eu ingressei através do movimento estudantil e aí consegui aí atuar na militância nos movimentos estudantis em Marília. Depois fui para a universidade, prestei o vestibular da FATEC em Marília, fui a terceira turma do curso de Tecnologia em Alimentos, logo que a FATEC em 2007 se instalou em Marília, né, tá fazendo uns 2 anos. E em seguida eu consegui entrar na Unesp, porque o meu sonho era ser pedagoga. Mas eu me encantei com os meus amigos das ciências sociais. E aí não teve jeito, né? Então a gente que vem de uma realidade pobre, de periferia, começou a questionar o sistema. E aí eu achei as ciências sociais que me trouxe mais a luta, mais a compreensão de mundo, mais visão de mundo. E aí eu consegui me passar na Unesp de Marília. Trabalho, Lu, como que é a questão do trabalho? Começou cedo? Comecei a partir dos meus 16 anos, né? Eu fui da unidade da Casa do Pequeno Cidadão em Marília, frequentei na época o projeto Agente Jovem, a gente recebia uma ajuda de R$60, para minha mãe era muita coisa, e ajudava aí no transporte, na alimentação, em algumas ações que eu sempre gostava de fazer alguns cursos, né, na época, e aí os R$60 ajudava a gente para isso. Então eu entrei na unidade do Pequeno Cidadão e lá encaminhava para o primeiro emprego. Então aos 16 anos eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, né? Fazia de tudo, recepcionista, massagista, enfim, enrolava o cabelo da mulherada, porque lá tinha um atendimento de manicure, cabeleireiro. E aí eu conheci uma pessoa também fantástica, que foi a primeira pessoa que deu oportunidade de emprego, e lá ela me trouxe outros caminhos e outras oportunidades. Depois, em seguida, eu fui trabalhar no comércio, já trabalhei como vendedora no comércio, já distribuí panfleto, comecei depois a trabalhar em caixa de banco, de empresas terceirizadas, enfim, nada muito diferente do que a maioria dos jovens que ingressam no primeiro emprego. E depois, em seguida, eu tive a oportunidade de ser assessora de um vereador, do vereador Sidney Gobetti, que veio a falecer, e aí eu comecei a estudar e consegui trabalhar entrei no estágio de curso de pedagogia, comecei a fazer, mas não deu certo, e logo em seguida comecei a dar aula no estado também. Fiquei uns 2 anos com aula de estado quando eu comecei a ingressar nas ciências sociais. Foi uma experiência ótima, trabalhar com os adolescentes na escola pública. Então eu tive a oportunidade de voltar para a escola onde eu fui aluna, que é a Escola Horacina, e me tornei professora dessa escola também. E atualmente é isso que você está fazendo? Aí a última atividade que eu desenvolvi agora foi na gestão pública, na Secretaria da Cultura, onde eu fui assessora de gêneros e etnias, nessa pasta onde a gente acabou desenvolvendo diversas atividades em prol das comunidades periféricas, das culturas populares, das religiões de matriz africana. Então eu trabalhei muitas questões das culturas tradicionais, de religiões de matriz africana e indígenas na nossa cidade. Então desenvolvi um papel de emancipação cultural e política no nosso município, onde a gente também quebrou tabus do preconceito, principalmente abrindo portas para a comunidade LGBT, que aí se sucedeu aí a parada da diversidade em Marília, onde eu pude aí reforçar e protagonizar junto com a militância LGBT na cidade. Interessante, muito bom. Agora, depois desse breve comentário da sua vida pessoal, vamos à Lu política agora. Sim. A Luciana Santos como um indivíduo político. O que te deu assim, esse estímulo para voltar-se para a política de Marília, que a gente sabe que é uma política fechada, machista, e você mulher, um pensamento voltado para a sociedade, como estudante de ciências sociais que você foi. Como que você ingressa na política? Que vontade foi essa? Então, tudo começou pela pobreza, né? Minha família sempre foi muito humilde, a gente nunca tinha, assim, comer carne era uma vez por mês, né? Então a gente tinha eu vim da era Fernando Henrique, né, no finalzinho, depois veio Lula, mas a gente sempre foi uma vida sofrida, né? Desde a assistência à saúde pública até o mercado de trabalho. Meu pai ficou 2 anos desempregado e ele também tinha problemas com o alcoolismo, né? Até hoje ele faz tratamento. Então eu sempre me questionava o porquê. Então quando eu me dei conta, na primeira série,
quando eu queria jogar futebol com os meninos, a minha professora ficava assim, Luciana, você vai jogar, vai, joga com os meninos. E eu tava de saia, eu falei, professora, mas eu não posso, eu tô de saia. Ela olhou pra mim e falou, não, você pode sim. E ela deixou. Então aquilo me impactou. Eu joguei futebol com os meninos na primeira série de saia de sapato. E aí, eu tinha os sapatos que a minha mãe, por ser empregada, trazia das patroas dela. As minhas roupas eram dos filhos da patroa dela. Então, aquilo nunca tinha o meu tamanho certo, eram roupas masculinas, não eram femininas. Então, eu sempre me questionava o porquê que a gente passava por aquela situação difícil, né? E foi aí que eu me coloquei, me posicionei através da luta dos movimentos estudantis. Uma professora me incentivou a me organizar, eu me coloquei numa situação difícil que dentro da escola, na hora do intervalo, não podia pôr música, principalmente as músicas de rap, era onde a minha realidade era mais presente, o samba e o rap dentro da periferia, e a gente questionava por quê. Aí comecei a me organizar politicamente no movimento estudantil, que foi aí que trouxe aí as manifestações da juventude com relação ao aumento da passagem no nosso município, contra o aumento do imposto. Então a gente fez muitas bandeiras de luta a favor da construção da pista de skate, que é a pista São Miguel hoje. Foi uma luta conquistada pelo movimento estudantil em 2009. Então a gente fez a primeira levante na atuação do movimento estudantil. Aí começou-se a questionar as questões das mulheres, porque o meio político, dentro dos movimentos sociais e depois dentro do partido, pela qual eu tive a oportunidade de ingressar também no partido de esquerda, que foi o PC do Bem em Marília, me questionei por que nós não tínhamos representações de mulheres nos espaços dirigentes, sendo que era nós que estávamos na base, nós que fazíamos tudo, principalmente no movimento comunitário, periférico, e chegava na hora de tirar foto ou de fazer os discursos, eram os homens, geralmente de pele branca, de pele mais clara. Heteronormativos, né? Isso, heteronormativos. Então isso me incomodava, né? Ou seja, nós enquanto mulheres, ainda mais eu, que sou uma mulher negra de periferia, mulher negra de pele clara, nós víamos que nós tínhamos que ser 10 vezes mais para demonstrar mais a nossa capacidade. Então isso, de fato, deixava a gente de uma forma muito inquietada e invisibilizada, porque na hora de mostrar a nossa capacidade, eram eles que levavam a fama, a fala, e eles que ocupavam os cargos dirigentes. Às vezes apenas porque faziam falas bonitas e discursos bonitos, mas a prática e a realidade eram práticas machistas, misóginas e sexistas. Então, muitos aqueles que a gente fala, às vezes, de partido de esquerda, de direita, às vezes a gente via dentro do movimento social sendo reproduzido com as mulheres da luta. Bom, realmente foi aí um percalço, né? Um caminho grande que você percorreu. Vamos supor, você, vereadora, quais as suas intenções? Por onde se vai começar? Nossa. Quais são os princípios assim, de propostas? Primeiro, aonde eu vou, carrego comigo os meus segmentos, né? Porque eles sempre estiveram do meu lado dos momentos mais difíceis. E esses momentos mais difíceis foram a comunidade periférica, os LGBTs e as mulheres. Então, as primeiras pautas que eu vou colocar dentro da Câmara, sim, é de defender a população LGBT, população afro e a juventude e as mulheres. Então eu penso que os projetos que eu engajo na luta, a primeira coisa é pensar na questão da identidade de gênero, né? Nós temos grandes questões que não é reconhecido o nome social da população LGBT, então eu penso que tem um projeto que coloque obrigatoriedade, né, do reconhecimento no nome social em todos os espaços públicos, porque a demanda das LGBTs em Marília é que você chega no posto de saúde, chama pelo nome do RG, não reconhece o nome social. Você chega num concurso público, coloca o nome do RG e não o nome social. Então, não necessariamente precisa estar lá concretizado dentro de um RG ou no título de eleitor. Mas a gente precisa também levar informação para essa população, que eles têm o direito de tirar os seus RGs, os seus títulos de eleitores, já com os nomes sociais, e é gratuito e oferecido para toda a população. Além disso, a criação de um conselho de cidadania LGBT, fortalecer a Secretaria de Direitos Humanos, a criação de uma Secretaria da Mulher, que eu acho que é um primeiro passo importantíssimo para a gente fortalecer a rede de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher no nosso município. Nós temos uma rede, funciona minimamente, mas aos poucos ela precisa se estruturar e cada vez ficar mais forte.
Para isso, acho que é importante pensar no executivo uma secretaria que não só pensa as questões de violência, mas que transversaliza essa política para todas as secretarias, para todos os segmentos. E pensar num olhar também para a identidade de gênero. Quando a gente fala de mulheres, eu me refiro a essas mulheres também no público T, as travestis e as trans. Agora, tem outra questão que eu acho que é interessante a gente pensar, que é a contratação. Eu acho que nós temos em Marília serviços licitatórios, empresas que prestam serviço para o nosso município, né? Uns chamam de terceirização, outros de contratos, né? Empresas prestadoras de serviços. Essas empresas, elas geralmente contratam pessoas e que podem ser, sim, mulheres negras e população T. Então eu tenho uma proposta de que seja contratada pessoas, pelo menos uma cota de 30% a 50% da população travesti, trans e mulheres negras, para a gente enfrentar as questões do preconceito e a desigualdade e o racismo, porque as mulheres negras, a gente sabe que no mercado de trabalho elas não são a maioria, elas sofrem com a questão do machismo e também com o racismo na empregabilidade. As mulheres trans e travestis também não têm oportunidade de emprego por conta do preconceito. Então, por isso, eu acredito que serviços como agente de endemias, que tem aqui, nós tivemos uma terceirização na área da saúde, poderia-se sim colocar mulheres à frente e que tenha uma cota mínima de contratação para esses segmentos. Acho que também a gente pode pensar, né, na valorização do serviço público, no fortalecimento do SUS, aqui na nossa comunidade, por exemplo, trazer mais projetos para a comunidade. Por exemplo, no Carnaval, nós fizemos uma inovação na nossa cidade de Marília, que foi a criação dos blocos, né? Os blocos com temas, um bloco tradicional de rua, um bloco que valorize as culturas populares, as marchinhas, o confete, a serpentina, a fantasia. Então, eu sugiro que nós temos a descentralização, né? Projetos de blocos de carnaval nas comunidades, porque o samba é da periferia, o carnaval é do povo, e para isso precisa valorizar a cultura popular que é nossa, que é da população negra. E eu vejo que o Carnaval de Marília ele é muito rico e é muito próximo, e dá para pensar na questão turística também, mas que a origem dele é popular. Então, portanto, eu penso em 2 projetos. Um deles é criar um bloco infantil oficial no nosso município, reconhecido no calendário municipal, e que já existe, né, que é o Mamãe Eu Quero, que foi criação de minha autoria também na gestão da Secretaria da Cultura, e o bloco Biscoito Bolacha, que além de enfatizar, né, um nome, um ditado popular nosso mariliense, que valoriza a nossa cidade, que é a capital do alimento, da indústria, que aí é aquela coisa, né, biscoito ou bolacha. Justamente porque eu que sou tecnóloga em alimentos, lá na faculdade a gente falava muito, é biscoito ou é bolacha. Na área técnica é biscoito, né? A gente fala, mas isso aí é para elite, para os engenheiros de alimentos. Para o povo, para popular, é bolacha. Então, eu fico assim do lado do povo, então eu defendo a bolacha. É meio regionalizado isso, né? Mas eu acho que valoriza a cultura popular da nossa cidade, dá uma identidade nova, e eu acho que o carnaval é um momento, uma das maiores festas do mundo, e é um momento importante da gente, de fato, concretizá-lo através de um projeto de lei, de atração cultural para o nosso município, enriquecer ainda mais a nossa cidade. Mesmo. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu tenho feito também 2 propostas, que primeiro, a criação da delegacia, né, de intolerância e crimes raciais, né? Que é a criação, na verdade, ela existe no governo do estado de São Paulo desde 2006. O que é a questão? Nosso município precisa provocar o Poder Executivo do Estado de São Paulo para que traga essa unidade especializada em Marília. A especialização na questão da segurança pública ela é muito importante e é de responsabilidade do Estado. Mas nada impede do município provocar através do legislativo, do executivo e articular via Estado junto com deputados e outras figuras. E essa delegacia, para nós, da comunidade negra, da comunidade de religiões de matriz africana e também homofobia, a questão da homofobia se enquadra em crimes raciais. Então, para nós é muito importante porque vai fortalecer também no âmbito das políticas públicas, porque hoje nós não temos um dado no nosso município que possa trazer as demandas e as necessidades para esse público. Então, fica difícil de mensurar ou se investir em políticas públicas para tais segmentos se a gente não tiver um levantamento desses dados. E acho que a delegacia contribuiria para isso, junto com as universidades e os nossos pesquisadores.
Perfeito, gostei. A Delegacia de Crimes Raciais, ela estaria complementando um projeto de lei pela qual irei propor, que é uma regulamentação municipal da lei de crimes raciais de intolerância no nosso município. Ela já existe a nível estadual, inclusive a mentora é a deputada Leci Brandão, e nós criaríamos essa lei para fortalecer os crimes de intolerância religiosa e racial no nosso município. Então seria duas políticas importantes para a gente fortalecer as questões raciais no nosso município. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa para a gente tomar uma água, assim, Respirar. né? Cortar um pouquinho aqui. Perfeito. E depois nós vamos voltar. E você que está assistindo aí o Saiba Mais com Helena Venturini, não esquece de curtir, de comentar, compartilhar e manda lá sugestões pra gente. Nós estamos esperando. Nós já voltamos com a segunda parte da conversa com a Lu Santos.